bom dia. A gente vai iniciar o estudo de mais um assunto novo, que é o que a gente chama de funções circulares, também conhecidas como as funções trigonométricas. Então o próprio nome já te fala, funções trigonométricas, está relacionado com trigonometria. Então, todos aqueles conceitos de seno, cosseno, tangente que a gente já aprendeu ao estudar os triângulos de uma forma geral, particularmente os triângulos retângulos, a gente vai colocar em prática. Só que a gente não vai aplicar da mesma forma que a gente aplicava ao desenvolver os problemas de triângulos. Tá? Por quê? Porque a gente vai pegar são os conceitos, as ideias que a gente aprendeu de seno, cosseno e tangente, e a gente vai aplicar agora numa circunferência, não mais no triângulo, tá? Por isso que se chamam funções circulares ou funções trigonométricas, porque aqueles conceitos que a gente aprendeu da trigonometria, a gente vai aplicar agora numa circunferência. Essa circunferência a gente vai chamar de circunferência trigonométrica, tá? Então a gente vai trabalhar seno, cosseno e tangente, só que de uma forma um pouco mais aprofundada, a ponto da gente considerar a partir de agora seno, cosseno e tangente como funções trigonométricas estudadas dentro de uma circunferência trigonométrica. Só que antes eu preciso fazer uma breve revisão com vocês do que é arco, do que é ângulo e algumas outras bobeirinhas a mais aí, tá bom? Vamos começar com essa revisão. Eu coloquei para vocês aqui exatamente o que? Arco. Vamos entender o que é um arco a partir de agora. Eu falei o seguinte, que é cada uma das partes que a gente encontra numa circunferência ao dividir essa circunferência por dois pontos. Quando você marca dois pontos numa circunferência, você separa essa circunferência em duas partes. Cada uma dessas duas partes são, tecnicamente, os arcos de circunferência. Então, observem, por favor, essa circunferência aqui. Vou demarcar o pontinho A, vou demarcar o pontinho B. Ok, são os mesmos pontos A e B nessa circunferência ao lado, tá bom? Só que eu dividi essa circunferência em duas partes. Uma das partes é essa que eu estou destacando para vocês aqui, ó, de verde. Ela já estava em destaque para vocês de preto, eu estou demarcando mais ainda de verde. E a outra parte é essa outra parte de cima aqui, ó, que também já estava pintado, desenhado de preto, e eu estou fortalecendo, reforçando o destaque de verde para vocês, tá? Então, essas duas partes que a gente encontra numa circunferência, ao dividir a circunferência por dois pontos quaisquer, A e B, por exemplo, essas duas partes, tecnicamente, são os arcos de circunferência. Ok. Agora, existe também o que a gente chama de sentido de orientação. Tá? Quando a gente vai se deslocar sobre uma circunferência, quando a gente vai se deslocar num bairro, numa rua, numa cidade, enfim, você tem que ter uma referência, você tem que ter um norte a ser seguido para que você possa se movimentar em determinada região. Na circunferência é a mesma coisa, tá? Você tem que estabelecer um padrão de referência para você não se perder. Esse é o objetivo. Então, o que a gente faz? A gente estabeleceu o seguinte, que quando você estiver percorrendo uma circunferência, o sentido padrão de orientação é sempre o sentido contrário ao movimento dos ponteiros do relógio. É o que a gente chama de sentido anti-horário, contra o movimento das horas, do ponteiro das horas, dos minutos, dos segundos. Tá? Esse é o sentido padrão de orientação, que é o que a gente chama de sentido positivo. Então, observem, por favor, para mim aqui. Se aqui você tem um centro, por exemplo, de um relógio, e aqui você tem o ponteiro das horas, ou dos minutos, enfim, tá? Como é que o ponteiro do relógio vai se movimentar? Ele vai deslocar daqui para cá. Esse é o sentido normal do ponteiro das horas, tá? Dos minutos, enfim. É o sentido horário. Só que o sentido padrão de orientação é o sentido anti-horário, que é o sentido
positivo, ou seja, o contrário, para o outro lado. Então é daqui para cá. Esse é o sentido positivo, que é o sentido padrão de orientação, tá? Então você vai perceber o seguinte, especificamente nessa circunferência da esquerda que eu estou rabiscando para vocês aqui, tá? O arco é o arco que vai de A para B, é o arco que vai de B para A, se orientando pelo sentido padrão de orientação, é o arco que vai de A para B. Esse é o sentido anti-horário. Então o correto é você falar o arco AB e não BA. Então você escreve aqui, ó, arco AB, começando no A e terminando no B, e você desenha um arquinho sobre esses dois extremos do arco AB, tá? De novo, qual é o sentido padrão? É o anti-horário, esse é o sentido positivo. Então você vai percorrer, na verdade, o arco de A para B ou de B para A. Se você está fazendo esse movimento aqui, então esse sendo o sentido positivo, na hora que você chegar no arco, você vai percorrer o arco de B para A. Então esse é o sentido padrão, o sentido positivo, se você fosse considerar esse arquinho de cima aqui, tá? Então esse arco de cima, você tem que demarcar formalmente falando, é o arco que vai de B para A. Então tá aqui, ó, de B para A, começa no B e termina no A, tá bom? Bem, feita essa abordagem, a gente vai entender agora o que seria, tecnicamente falando, o ângulo. Tá? Arco, bem tranquilo, não tem mistério. Vamos entender o que é o ângulo a partir de agora. Gente, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar duas retas para vocês aqui. Ó. Essa reta aqui, que ela tanto pode ir para um lado quanto para o outro. E eu vou fazer o que agora? Eu vou criar uma outra reta concorrente cruzando essa reta inicial, que é essa reta aqui. Ó. Ela pode ir tanto infinitamente para cá, quanto infinitamente para cá. A mesma coisa com a primeira que eu desenhei. Ela pode vir tanto infinitamente nesse sentido, como também no sentido para baixo aqui. Ok. Mas as duas retas, elas se encontram exatamente nesse pontinho. Então, esse pontinho de encontro, tá, das duas retas, a gente pode chamar de vértice V, tá bom? Então, esse vértice V, ele acaba sendo, na verdade, a origem de duas ou a origem de todas as semi-retas que a gente encontrou. Semi-reta é a metade de uma reta. Como assim? Não entendi. Semi-reta sendo a metade de uma reta, então quer dizer que esse pontinho, ele divide essa reta aqui, por exemplo, em duas metades. Uma metade, por exemplo, vem daqui infinitamente nesse sentido para cá, ok? E a outra metade vem daqui infinitamente nesse sentido para cá e vai embora. Tá, tranquilo. E quem que seria as outras duas semirretas? Bem, seriam exatamente as duas semirretas encontradas nessa reta aqui. Como assim? Não entendi. Esse ponto divide uma semirreta daqui para baixo, ok, e segue infinitamente nesse sentido. E a outra semirreta é daqui para cima e segue infinitamente nesse sentido. Então você vai observar que esse pontinho aqui, V, o vértice, ele é uma origem comum para duas semirretas. Óbvio que aqui é a origem para todas, tá? Mas eu destaquei de vermelho aqui porque o que nos interessa são essas duas aqui. Então você tem um vértice V, sendo origem, uma origem comum tanto para essa semirreta quanto para essa semirreta. Gente, essa semirreta com essa outra cria toda essa região aqui, ó, infinitamente. Toda essa região, lógico que não ultrapassando essa linha pontilhada, também não ultrapassando essa linha pontilhada, toda essa região aqui, tecnicamente falando, é o que a gente chama de ângulo, tá? Então, o ângulo é nada mais, nada menos do que uma região de um plano concebida pela abertura de duas semirretas que possuem uma origem comum,
que a gente chama de vértice. E aí vem uma propriedade importante. Essa abertura, tecnicamente falando, a abertura de um vértice é uma propriedade que não varia, é uma propriedade invariante. Uma vez que você estabeleceu a abertura, por exemplo, uma abertura de 30 graus, independentemente de como que essa abertura se encontra no espaço, essa abertura vai continuar sendo de 30 graus. Por exemplo, olha só, aqui você tem os dois dedos formando a letra V. Vamos supor que essa abertura aqui fosse de 30 graus, tá? O que significa? Eu posso posicionar essa letra V nesse sentido que eu estou fazendo, eu posso posicionar essa letra V assim, posso posicionar assim, tanto faz. O mais importante é que essa abertura aqui, eu não fiz ela variar. Isso aqui eu estabeleci, eu fixei essa abertura, tá? Por isso que a gente fala que uma vez estabelecida a abertura, essa abertura não varia mais. Isso é a propriedade do ângulo. Então, por exemplo, eu tenho aqui exatamente o que? Duas canetas, dois pincéis, enfim. Uma vez que eu estabeleci qual que é a abertura, independentemente da posição que eu apresentar para vocês, essa abertura aqui, ela está fixa, ela não varia mais, tá bom? Eu estabeleci, fixei, então criei a ideia de ângulo para vocês, tá? Então é o que ele quis dizer ali, ó, que a abertura do vértice é uma propriedade invariante. Ok, e aí, gente, o que vocês podem perceber a partir de agora? Uma vez estabelecida essa região todinha aqui sendo o ângulo, eu posso imaginar exatamente o que a partir de agora. Eu posso imaginar aqui sendo o centro de uma circunferência. Olha só que interessante. Uma vez que eu estabeleci o centro de uma circunferência, como sendo aquele vértice V, olha só que bacana que vai acontecer a partir de agora. Tá vendo esse pedacinho que vem daqui até aqui? Isso não é um arco de circunferência? Demarcado por esse pontinho aqui e por esse pontinho aqui? Sim, ok. Mas eu poderia criar uma circunferência um pouco maior. Olha que interessante. Criei uma circunferência um pouquinho maior. Mas eu pergunto, eu mexi nessa abertura dessas duas semi-retas em vermelho? Não, eu não mexi. Tá? Eu aumentei o tamanho da circunferência, tá? Mas eu não mexi na abertura. Eu criei, por exemplo, daqui até aqui, um arco até maior. Não tem problema, criei um arco de circunferência maior. Mas eu mexi na abertura? Não, eu não mexi na abertura. Tá? Então isso é o que nos interessa a partir de agora. Uma vez estabelecida a abertura, essa abertura ela é fixa, e aí a partir desse momento você estabelece a ideia de ângulo. Tá? Você pode encontrar o mesmo ângulo numa circunferência pequena, o mesmo ângulo numa circunferência grande, mas uma vez estabelecido que o ângulo é de 30 graus, não tem problema. Quer ver um exemplo? Olha só. Aqui você tem um triângulozinho, ok? E aí o que eu vou fazer? Vou estabelecer que é um triângulo retângulo. E vou falar que essa aberturinha aqui é uma abertura de 30 graus. Tá, beleza. Olha aqui que eu vou fazer a partir de agora. Eu vou aumentar as dimensões do meu triângulo que eu desenhei para vocês de azul. Eu vou ampliar aqui um pouquinho, essa parte de baixo aqui. Vou ampliar essa medida aqui para vocês. Fecho aqui, por exemplo, e estabeleço que também vai ser um ângulo reto de 90 graus. Então, olha só esse triângulo em destaque de verde para vocês. É um triângulo maior do que aquele triângulo menorzinho em azul, mas eu não mexi nessa abertura. Então, eu posso aumentar ou variar as dimensões do triângulo sem necessariamente mexer no ângulo, porque o ângulo, afinal de contas, é uma propriedade invariante, tá bom? Essa é a ideia que eu quero que vocês tenham a partir de agora. Então, voltando aqui para essa circunferência, tá? E depois a gente faz a mesma abordagem para cá. Olha aqui, por favor. Demarquei aqui o ponto A, demarquei aqui o ponto B. Aqui está o centro da minha circunferência. Isso aqui poderia ser, por exemplo, uma semi-reta.
Isso aqui poderia ser, por exemplo, outra semi-reta, ok? E aí eu demarco esse arquinho de circunferência aqui, ó. Esse arquinho de circunferência aqui. Tranquilo. E aí tu vai perceber o seguinte, que esse arquinho de circunferência, tá, juntamente com esse raio aqui e com esse raio aqui, dá origem a toda essa abertura. Essa abertura ou essa região compreendida aqui é o meu ângulo. A mesma coisa eu poderia falar aqui, ó. Do ponto A, eu dou origem a esse arquinho que vai do A até B, tá? Ou de B até A, independentemente aqui agora do sentido de orientação. Aqui você tem o centro da circunferência, aqui você tem um raio da circunferência e o outro raio da circunferência. A partir do momento que eu estabeleci que é esse arquinho aqui de cima, você observa que deu origem a essa abertura. Essa região todinha compreendida aqui é o meu ângulo, tecnicamente falando, tá bom? Como é que a gente representa? Bem, aí você usa agora o sentido padrão de orientação. O sentido padrão de orientação é esse sentido que vem daqui para cá, ó, que é o sentido positivo. Então ele vai passar do A para o B, vai de A até B, considerando o centro O, que é o vértice do meu ângulo, tá bom? Então vai de A para B, passando pelo centro O. E aqui não é arco, aqui é um chapeuzinho, tá bom? Isso aqui é o acento circunflexo em cima do O. É o ângulo ou arco AB de centro O. Ok. Ou, no caso aqui, né? Aqui o sentido do arco de orientação é o positivo. Então é de A para B ou ao contrário, de B para A. No caso é de B para A. Então é o ângulo BOA. Vai de B até o A e o centro desse ângulo é o centro O. E aqui você coloca o acento circunflexo, o chapeuzinho, né? Exatamente o que? Em cima do centro do vértice do ângulo. Entenderam? Essa é a representação de ângulo. Mas eu estou, como já falei para vocês, preocupado mais com a revisão desses conceitos elementares de ângulo, de arco e assim por diante. Tá? Eu coloquei aqui uma pequena atenção só para dar um reforço para vocês. Então você tem aqui, ó, um centro comum dessa semi-reta aqui, você tem um outro centro, um ponto em comum para essa outra semi-reta. Então, tanto essa semi-reta aqui, quanto essa semi-reta aqui, possuem a mesma origem, que é o vértice V. Ok. Gente, você percebe então que essa região vai ser dividida em duas partes, né? Você tem essa região aqui, ó, que é a região, vou demarcar para vocês aqui, ó. Aqui é a região que a gente chama de região convexa e toda essa que fica por fora é o que a gente chama de região côncava, tá bom? Como é que você pode identificar uma região convexa de uma região côncava? Ou ângulo convexo de um ângulo côncavo? Gente, o ângulo côncavo é aquele ângulo que fica entre 180 e 360 graus. Ângulo côncavo, ele fica exatamente, qualquer ângulo, né, dentro desse intervalo de 180 a 360 graus é o que a gente chama de ângulo côncavo. E o que seria o ângulo convexo? Qualquer ângulo que fique localizado entre 0 e 180 graus, ok? Então, um ângulo menor que meia volta é um ângulo convexo, tá? Porque entre 0 e 180 é menor que meia volta. Agora, entre 180 e 360 é maior, né, que 360 é maior que meia volta. Então, maior que 180 graus, a gente tem um ângulo côncavo. Menor que 180 graus, a menos de 180 graus, é um ângulo convexo. Basicamente é isso. Aí vocês façam as anotações aí depois, registrem que vocês acharem que vale a pena, tá bom? Aí vocês vão organizando aí o raciocínio de vocês de acordo com a conveniência de cada um. O que eu quero que vocês observem para mim a partir de agora? Eu quero que vocês entendam
dois conceitos para se medir ângulo, tá? Um conceito é o que a gente chama de grau, tá? A gente usa o grau como unidade para se medir ângulo, e a gente usa uma outra unidade para se medir ângulo, que é o radiano. O grau, ele é uma unidade muito mais familiar para vocês, mesmo porque a gente usa com muito mais frequência, tá? Mas vamos entender ou relembrar aqui o conceito de grau. Eu coloquei para vocês o seguinte, que ao dividirmos uma circunferência em 360 partes de mesmo comprimento, cada uma dessas partes, ou seja, cada um desses arquinhos que a gente vai encontrando, é o que a gente chama de 1 grau. Tem por medida 1 grau, tá? 1 grau, literalmente, a gente representa assim, ó, tá? Eu quero que vocês tomem cuidado, porque 1 grau é o 1 com essa bolinha, com esse zerinho, com esse ozinho aqui elevado. Não tem esse tracinho aqui não, tá? Isso aqui significa primeiro, tá bom? Você poderia representar primeiro assim, ou o que é mais tecnicamente correto, 1.0, tá bom? Ou ozinho ali, tá? Mas isso daqui, ó, é primeiro, isso aqui é primeiro. Isso aqui, ó, é a representação para grau. Não tem um tracinho nem um pontinho aqui embaixo não, tá? Ok, então vamos lá. Você tem uma circunferência e você vai dividindo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tu vai dividir isso aqui em quantas partes ao todo? 360 partes, tá bom? Quando você separa isso em 360 partes, cada uma dessas partes, tecnicamente falando, é o que a gente chama de 1 grau. Então tá aqui, ó. Aqui é o centro da circunferência, e você vai pegar um intervalinho só, daqui até aqui, tá bom? Esse arquinho de circunferência aqui, qual que é o tamanho dele? Exatamente, a medida dele é de 1 grau. Gente, o grau é uma unidade que a gente usa para se medir ângulo. Ele é 1/360 de uma circunferência. Como assim? Olha só, você tem uma circunferência, ok. Uma circunferência C. Se você divide a circunferência em 360 partes, cada uma dessas partes é o que a gente chama de 1 grau, tá? Então, o que você pode fazer aqui? Faz a velha conhecida multiplicação cruzada. 360 vezes 1, 360 graus. 360 graus equivale à circunferência completa, inteira, a volta todinha ao redor dela, tá bom? Então, 1 grau nada mais é, tá aqui, ó, 1 grau equivale à fração 1/360 do comprimento da circunferência. Repito, 1 grau equivale a cada uma das 360 partes que você encontra ao dividir uma circunferência C. Tá bom? Isso é 1 grau, tá? O que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia colocar as subunidades, unidades menores que o próprio grau. A gente tem, por exemplo, o minuto. Gente, 1 minuto é 1 com esse apóstrofo aqui, ó, tá bom? Não é apóstolo não, tá? Apóstolo é lá coisa de Cristo, tá? Apóstolo de Jesus, apóstolo Pedro, Paulo, né? Isso aqui é apóstrofo, tá? Então, gente, o que é 1 minuto? 1 minuto é quando você pega o grau e divide em 60 partes. 1 grau dividido em 60 partes, você tem 1 minuto, ok? E o que seria 1 segundo? Com duas aspas ali, né? 2 apóstrofos ali, tá bom? 1 segundo é você pegar o minuto e dividir por 60 partes também. Se você faz a velha conhecida multiplicação... Opa, coloquei um grauzinho aqui errado, tá? Deixa eu apagar ali para vocês. Ok, show de bola. Se você faz a velha conhecida multiplicação cruzada, ó, como é que ficaria? 60 segundos equivale a 1 minuto. Aqui, ó, 60 minutos
equivale a 1 grau. E aí, gente, eu quero que vocês tomem muito cuidado para não confundir minuto de tempo com minuto para se medir ângulo. Segundo para tempo com segundo para se medir ângulo. Eles têm os mesmos nomes, mas são conceitos completamente diferentes, tá? 1 grau não é o equivalente a 1 hora, percebeu? 1 grau não é o equivalente a 1 hora. A gente pode até fazer analogias, comparações, a gente pode até deduzir semelhanças entre 1 hora e 1 grau, mas são coisas diferentes. Hora é para se medir tempo, grau é para se medir abertura de ângulo, tá bom? Então são coisas, são conceitos distantes, diferentes, apesar de carregar os mesmos nomes, tá? O que a gente vai entender agora, e eu quero que vocês prestem muitíssima atenção. Eu quero que vocês entendam, a partir de agora, o conceito de radiano. Gente, olha só que interessante a partir de agora. Depois, gente, pesquisa na internet, tá, sobre isso tudo que a gente está falando. Assista aí uns 3, 4, 5 vídeos no YouTube, que quanto mais vocês assistirem, mais vocês vão aprendendo, reforçando os conceitos. Peguem aí um livro, uma apostila, qualquer coisa que vocês tiverem em mãos, tá? Dê uma lida aí, 10, 15, 20 minutos, porque é assim que se aprende, tá? Radiano é uma outra unidade que a gente usa também para se medir ângulo. Você pode medir ângulo, por exemplo, em grau, você pode medir o ângulo, por exemplo, em radiano, e você pode até mesmo medir o ângulo em grado, que depois, se der, a gente faz uma pequena abordagem com vocês sobre o que é um grado, tá? Radiano, eu falei o seguinte, que numa circunferência de raio R e arco AB, se a medida de R for igual à medida de AB, a gente diz que o arco AB tem por medida 1 radiano, que a gente simplifica 1 rad. Da mesma forma que 1 grau a gente simplifica exatamente dessa forma aqui, ó. Por exemplo, 2 graus, é o 2 com esse zerinho aqui, tá? 90 graus, o que é 90 graus? É o 90 com essa bolinha. Só para voltar aqui rapidinho, antes da gente partir de forma efetiva para radiano. Aqui não são 360 partes? Sim, você divide isso aqui ao meio, você divide em 2 de 180, ok. Divide ao meio de novo 180, tá? Você separa em 4 quadrantes de 90 graus. Então, daqui até aqui, ó, você tem 90 graus, 90 pedacinhos desse tamanho aqui. Daqui até aqui, você tem mais o que? 90 pedacinhos, 90 arquinhos de mesmo tamanho. Daqui até aqui, você tem mais 90 arquinhos desse tamanhozinho aqui, ó, tá? E daqui até aqui, mais 90 arquinhos do mesmo tamanho. E a gente forma ao todo 4 intervalos de 90, 4 vezes 90, 360 graus, você fecha uma circunferência completa, tá? O radiano, que a gente simplifica assim, ó, um rad, exatamente assim, o conceito ele é mais sofisticado, mas é simples se vocês perceberem bem, tá? Olha só, aqui você tem o centro de uma circunferência, aqui você tem o raio de uma circunferência, aqui você tem um outro raio de circunferência. Aqui o raio mede R, o raio aqui também vai medir R. E aí eu dou origem a esse arquinho de circunferência aqui, ó, ok? Tá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse raio aqui, imagina que isso aqui fosse um arame. Eu vou pegar esse raio aqui e vou colocar ele sobre a circunferência. Vou colocar essa pontinha, por exemplo, aqui, tá? E eu pego a outra extremidade do raio e vou dando uma pequena encurvada nele para ele ficar posicionado sobre a circunferência. Então, vou até colocar com uma outra cor aqui, ó. Esse raio que vem daqui até aqui, reto, se eu coloco ele sobre a circunferência um pouquinho encurvado,
ele se transforma nisso aqui, ó. Ok. Então, qual é o tamanho desse arquinho aqui? Esse arco tem o tamanho de um raio. Opa! Então, você fecha essa figura aqui, porque isso aqui é um raio. Isso aqui também é um raio. E isso aqui também é um raio, só que encurvado. Se aqui você tem um raio, aqui você tem um raio, e aqui você também tem um raio, só que encurvado, essa aberturinha aqui é um ângulo de 1 radiano. 1 radiano. Então, o que é 1 radiano? 1 radiano é uma unidade para se medir ângulo. Tá, mas o que é exatamente esse ângulo de 1 radiano? É aquele ângulo que você obtém da seguinte forma. Quando você coloca sobre a circunferência um arco cujo comprimento é o mesmo tamanho do raio, você gera um ângulo de abertura 1 radiano. Perceberam? Então eu coloquei aqui para vocês, ó. Portanto, 1 radiano é a medida de um arco cujo comprimento é igual à medida do raio da circunferência que o contém. Tá bom? Professor, não entendi muito bem não. Então, por favor, a partir de agora, preste atenção nessa explicação. Eu quero que vocês observem aqui, por favor, o seguinte. Eu desenhei uma circunferência e demarquei o raio da circunferência de azul para vocês. Qual é o tamanho desse raio? O raio ele tem medida 1. A medida é unitária. Professor, mas por que a medida é 1? Por que é um raio unitário? Porque você trabalhando com a unidade, fica mais fácil de você padronizar os cálculos, fica mais fácil de você apresentar a matéria para vocês. Tá? Então é um padrão unitário para a gente ter como referência a forma mais simples possível. O que eu vou fazer? Eu vou posicionar esse raio sobre a circunferência. Como assim? Não estou entendendo. Imagina que esse raio fosse um fio metálico azul, flexível, obviamente. Então, aqui para a gente ele está esticado, ele está em linha reta. Eu vou flexibilizar esse fio azul para que ele fique perfeitamente ajustado sobre a circunferência. Vamos fazer isso? Então, vou começar a posicionar esse raio que mede 1 sobre a circunferência. Então, olha o que vai acontecer. Ele vai fazendo isso daqui, ó. Olha que interessante. Esse pedacinho aqui que já saiu é esse pedacinho que já se posicionou sobre a circunferência. Então, eu vou colocar mais um pouquinho desse raio azul na circunferência. Ó, todo esse pedaço que saiu é exatamente todo esse pedaço aqui posicionado na circunferência. Só que eu quero colocar todo o raio na circunferência. Então, olha que interessante. Posicionei. Gente, todo esse raio aqui, ó, ele ficou 100% posicionado na circunferência. Então, o que eu acabei de criar? Eu criei um arco AB. Um arco que vai do ponto A até o ponto B. Tá, mas qual é o tamanho desse arco? O tamanho do arco é o mesmo tamanho do raio da circunferência. Quando eu crio na circunferência um arco que tem o mesmo tamanho do raio, eu crio um ângulo, uma abertura de 1 radiano. Então, gente, o que é 1 radiano? 1 radiano é um ângulo que você obtém da seguinte forma. Quando você posiciona um arco de circunferência, de tal forma que o tamanho desse arco tem o mesmo comprimento do raio da circunferência. Então você gera uma abertura de 1 radiano. É exatamente essa aberturinha aqui, ó. Toda essa aberturinha você construiu como? Posicionando sobre a circunferência um arco que tem o mesmo tamanho do raio. Então eu criei um ângulo de 1 radiano. Tá bom? Vamos colocar mais 1 radiano na circunferência? Mais 1 radiano, tá? Então, esse raio que agora está em vermelho, eu também vou posicionar na circunferência. Então, vai ficar assim, ó. Olha só que interessante. Percebam o seguinte, ó.
eu já coloquei esse pedacinho todinho na circunferência, que é esse pedaço aqui, ó, ok? Então vou posicionar ele 100% na circunferência, tá aqui, ó, prontinho. Então você tem do ponto C até esse pontinho A, você tem um arco de 2 radianos. Se você pudesse pegar esse fio aqui, ó, que está encurvado, e pudesse esticar ele, ele seria o equivalente a quê? A 2 vezes o tamanho do raio da circunferência. Então toda essa abertura aqui é uma abertura 2 vezes maior do que o raio da circunferência, ou seja, você criou um ângulo de abertura 2 radianos, tá? Vou posicionar esse raio verde também na circunferência, tá? Vou criar um terceiro radiano agora. Olha só, vou deslocando todo esse raio verdinho para a circunferência. Então chegamos até aqui, ó. Olha aqui, prontinho. Então você tem esse verde que é um radiano, o vermelho que é mais um radiano e o azul que é mais um radiano. Então você agora acabou de criar uma abertura, um arco de 3 radianos. O arco que vai do ponto A até o ponto D é uma abertura, é um ângulo de 3 radianos. É uma abertura que equivale a 3 vezes o tamanho do raio dessa circunferência. Tá bom, gente? E agora eu quero que vocês observem para mim um detalhe. Olha só que interessante. Estão percebendo que faltou um pedacinho para eu fechar 180 graus? Para eu percorrer meia volta na circunferência? Faltou esse pedacinho daqui até aqui. Concorda comigo? Gente, o que é exatamente esse pedaço que faltou? O pedaço que faltou é exatamente o seguinte. Olha só que interessante. Se eu fosse preencher, eu preencheria da seguinte forma. Olha só, ficaria mais ou menos aqui assim, ó. Pronto. Eu não consigo colocar ele perfeitamente ajustado, porque aqui é o controle do mouse que não me permite, tá? Mas vamos supor que esse pontinho tivesse fechado toda esses 180 graus aqui, ó. Meia volta completa sobre a circunferência. Eu não tive que andar mais um pedacinho, exatamente isso aqui que eu tive que fazer, ó. Olha só, aqui, ó. Para eu sair daqui e chegar até aqui, o que vai acontecer? Ele vai ter que deslocar mais um pedacinho aqui. Então, quanto que ele teve que deslocar? Exatamente, pronto, aqui já tem uma boa margem de referência, tá? Ô, gente, olha só, você observa que aqui, ó, é 0,14 aproximadamente, 0,14 radianos, tá? Ou, se eu quiser olhar, eu andei 3 radianos e mais um pouquinho, 0,15. Só que vocês podem observar que passou, ó, passou do limite aqui, ó. Ele era para ter parado aqui, eu não consigo pelo mouse parar ele exatamente aqui, tá? Então é 3,14, é menos um pouquinho do que os nossos 3,15, como está apontado. O que significa isso, gente? Significa o seguinte, que se você fizer os devidos cálculos, os devidos ajustes, tu vai perceber que esse pedaço que falta do ponto A até chegar aqui, 180 graus, ele equivale a aproximadamente 0,14 do raio. 0,14 radianos. É como se eu tivesse que pegar um radiano e considerar apenas 0,14 dele, ou 14% dele. Mas o fato é o seguinte, eu já andei desse pontinho até aqui 3 radianos. Então falta 0,14 para eu chegar nos 180 graus. Então 3 radianos mais 0,14 dá 3,14 radianos. Então olha que interessante. 3,14 radianos aproximadamente é o 180 graus. E o que é o 3,14 que você já conhece? É o π, é o número irracional π, que você não consegue ter um valor exato para ele. Não consegue colocar um valor exato para ele. É sempre um valor aproximado para ele. Por isso que o π é aproximadamente 3,14.
tá? Então, se você quiser trabalhar o número π sem qualquer tipo de unidade, o π equivale a 3,14. Se você quiser usar o π como referência para ângulo, você pode falar que é 3,14 radianos. Mas se você quiser falar em graus, você pode falar 180 graus. Π radianos é o equivalente a 180 graus. Perceberam que é interessante? Isso é importante, tá? Então, a partir de agora, você sabe o quê? Que 180 graus equivale em radianos a π, ou 3,14 radianos, tá? Prontinho, gente, ó, eu cheguei até aqui, então, aproximadamente 3,14, só que eu quero colocar todo esse raio na circunferência. Então, vou posicionar todo o raio na circunferência. Então, o que vai acontecer? Exatamente isso daqui, ó. Então, desse ponto E até aqui já são 4 radianos. Toda essa abertura é uma abertura de 4 radianos. É 4 vezes o raio da circunferência. Vou colocar mais um, tá? Esse raio agora que está de lilás, aqui um roxo, alguma coisa nesse sentido, eu também vou posicionar na circunferência. Então, olha só que interessante. Ele vai chegar até aqui, ó. Prontinho. Então, do ponto F até chegar aqui no ponto A, já foram 5 radianos, ok? Ok. Então, agora o que eu vou fazer? Eu vou fechar essa volta. Olha que super interessante. Vou posicionar o raio também sobre a circunferência. Então, olha só, o pontinho G chegou aqui, ó. Show de bola. Ô, gente, desse ponto G, dando essa volta todinha até chegar aqui, eu já andei um total de quantos radianos? 6 radianos. De novo, falta o quê? Falta esse pedacinho aqui para fechar uma volta completa. Agora, gente, nessa primeira metade de 180 graus, não faltou esse pedacinho aqui que é 0,14? Então, 0,14 para fechar o 180. Ok. E para esse outro 180 aqui de baixo? Faltam outros 0,14. Então, 0,14 radianos para 180 graus aqui em cima e mais 0,14 radianos para 180 graus aqui embaixo. Então, tu pode perfeitamente falar que daqui até aqui, do ponto A até o G, ao todo faltam 0,28 radianos. Quer ver que interessante que vai ficar agora? Olha só que barato. Olha só, chegamos aqui, ó. Então, eu criei agora uma volta completa. Uma volta completa. Nada mais é do que 6 radianos e mais os 0,28, ou seja, 6,28 radianos. Ô, gente, o que é 6,28, hein? 6,28 não é 2 vezes 3,14 aproximadamente? 3,14 é π. Então, 2π é 2 vezes 3,14, que é 6,28. Então, a partir de agora, você tem isso tudo de referência na tua cabeça. 180 graus é o mesmo que π radianos, ou 3,14 radianos. Uma volta completa, 360 graus, 2π radianos. 2π radianos, ou 6,28 radianos, tá bom? Tá vendo esse pedacinho aqui, ó, que está em branco? Esse pedacinho que saiu aqui, ó, é exatamente esse pedacinho que vai de A até G. Quanto que eu falei que tem que ser? 0,28, não foi? Então vamos comparar? Olha só, deixa eu dar um zoom aqui para vocês perceberem. Olha que interessante. Quando eu dou a minha volta completa, vocês vão perceber que realmente é aproximadamente 0,28. Isso é uma volta completa na circunferência. Em graus, 360 graus. E em radiano, aproximadamente 6,28 radianos. Tá bom, gente? Então, essa é a ideia que vocês têm que ter a partir de agora. Falou em π, é o número 3,14. Ok. Eu quero trabalhar isso como referência para medir ângulo. Bem, aí é radiano, né? Então, π radianos é 3,14 radianos. Meia volta, 180 graus. E uma volta completa,
360 graus. São 2 vezes 60. 2 vezes 3,14 ou 6,28 radianos. Tá bom? E o que é um radiano? Pela definição, quando você gera um ângulo cuja abertura você mede como? Bem, você observa que você criou na circunferência um arco e esse arco tem o mesmo tamanho do raio da circunferência. Quando você cria na circunferência um arco que tem o mesmo tamanho do raio da circunferência, você criou um ângulo ou uma abertura de 1 radianos. Tá bom? Eu paro por aqui e eu espero que tenha ficado um pouco mais claro para vocês. Qual que é a minha sugestão? Que vocês pesquisem na internet para entender alguma coisa a mais ou complementar o conhecimento de vocês sobre radiano. Tá bom? A gente se vê na próxima matéria, no próximo assunto.